o verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Esse texto, e tanto o capítulo 5 de Mateus, ele coloca vários questionamentos. E como era fácil para o religioso, para o judeu, dizer que tinha parte no reino de Deus, porque cumpria os mandamentos, e aí Jesus questiona, o capítulo 5 é um questionamento de tudo isso. Ele fala assim, a respeito de que eles interpretavam mal a palavra de Deus, e que eles colocavam algumas coisas só superficialmente. Então, quando pensava em adultério, era só o ato do adultério, que era adultério, a prática. Mas quando Jesus fala, ele diz assim, o adultério, a prostituição, a impureza, ela está no coração. Não só no ato, mas nos pensamentos também. Quando se pensava que matar alguém teria que dar um tiro, ou uma faca, alguma coisa assim, para tirar a vida de alguém, Jesus disse, mas não é assim que funciona. Deus, Ele não pensa dessa forma. Quando você no teu coração abriga ódio, uma ira descontrolada, significa que você já matou. E assim ele vai percorrendo no capítulo inteiro esse assunto, mostrando o que vai além, o que é realmente o reino de Deus, e que ele atinge o coração, e é mais do que a aparência, é mais do que os olhos veem, é mais do que a gente vê. É algo que está no coração. E aí ele termina essa mensagem dizendo, é sobre o teu inimigo. E ele não diz que você não tem inimigo. Ele diz que você tem inimigo. Que vai ter pessoas que se opõem a você por causa do próprio nome de Jesus. Mas, como é que você reage a essas ações? De injustiças, de maldades. Como é que você reage a essas pessoas? E aí Jesus está dizendo assim, brota o amor de Deus no teu coração. E se brotar o amor de Deus no teu coração, você tem a certeza de que você está se tornando filho do Deus Altíssimo. Coisas que são impossíveis aos nossos olhos, mas possíveis a Deus. Então eu quero falar sobre que amar o inimigo nos torna semelhantes ao nosso Deus. Amar o inimigo prova que somos filhos do Altíssimo. Esses versículos são testes, são exames que cada um faz de si e não faz para o outro. Você faz de você mesmo esse exame. Paulo ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então aquilo que é impossível, porque nós não temos esse amor, o nosso amor é um amor interesseiro, mas o amor de Deus não é. Como Ele faz chuva sobre maus e bons. Ele é bom para os maus também. Então o amor de Deus não é interesseiro. Jesus, Ele deu a vida do seu Deus deu a vida do seu Filho, Jesus deu a sua própria vida para resgatar pessoas más. E ele diz assim que o amor dele pode ser derramado no nosso coração. Em Efésios, quando ele fala assim, não deis lugar ao diabo, ele também diz, enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente deixa a ira tomar conta do coração, a gente está dando lugar ao diabo. Quando a gente ouve a voz dessa ira descontrolada, a gente está dando ouvido às trevas. Mas
como vencer isso? O amor de Deus é derramado em nosso coração, Romanos 5. E Efésios 5 ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então tem sempre uma solução. Sempre na Bíblia vai apresentar pessoas que foram injustiçadas. Eu sempre cito a respeito de José. José não tinha culpa, mas o seu pai tratava José com uma certa diferença entre os irmãos. Isso criou ciúme. E os seus irmãos não conseguiam agir de uma forma diferente a não ser com cenas de ciúme, ódio, raiva, até o ponto que um dia venderam José. Vocês sabem a história, mas o que eu quero chamar a atenção assim é a atitude de José. José se aquieta diante de Deus. José não se exalta. José não se enche de mágoa o seu coração. Não abriga esses sentimentos. Não quer dizer que um filho de Deus não possa encher o seu coração dessas porcarias. E elas vão ser danosas. Os demônios, nós podemos comparar assim com moscas. E essas coisas danosas que a gente vai enchendo o nosso coração, como ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me gosta, Deus não se importa comigo, Deus não ouve minha oração, isso é como lixo, porcaria. E as moscas se atraem ao lixo. Os demônios se atraem a essas porcarias. E a gente precisa ter consciência sobre isso na nossa vida, né? Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não tem como a gente produzir justiça por nós mesmos. E a Bíblia ensina também que Jesus entregou essas injustiças ao Pai. E nós precisamos aprender da mesma forma, crer que o Pai vai fazer justiça. Veja o que aconteceu com José. Mais tarde Deus usou todas as injustiças que foram feitas a José. Deus usou isso tudo para o bem de José e para o bem dos seus irmãos. Eles foram abençoados também, mas eles tiveram que se arrepender. E com o tempo houve arrependimento no coração deles, a história conta isso. Então é bem interessante, não se deixe ficar na mágoa, ficar na culpa, não se deixe ser dominado por aquilo que Jesus chama de verdugos. Verdugos eram aqueles homens fortes que usavam chicotes e aquelas pessoas que eram levadas naqueles campos de trabalho forçado, quem fazia os homens trabalhar eram os verdugos, homens fortões que tinham chicotes nas mãos e a pessoa tinha que pagar as suas dívidas, então elas eram lançadas nesse lugar. E Jesus está dizendo assim que a culpa, a mágoa, a raiva são verdugos que ficam açoitando a nossa alma, machucando a nossa alma. E a gente vai criando às vezes um obstáculo maior para Deus na nossa vida, um obstáculo maior para o irmão, para a esposa, para o filho, para o pai, para quem quer que seja. E a gente cria um abismo contra outra pessoa. Então, esses sentimentos, eles fazem parte de Adão, que ficou fora do paraíso. Fora do paraíso, a primeira coisa que Adão foi fazer é se esconder. A culpa veio, a vergonha veio, o medo veio. Todos esses sentimentos ruins, eles vêm fora da presença de Deus. Mas Deus foi atrás de Adão e Ele também vem atrás de nós. Jesus na cruz, o profeta Isaías diz assim, Ele foi o mais desprezado entre os homens, o mais rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus leva sobre si as nossas rejeições, as nossas vergonhas, as nossas culpas, né? Jesus, Ele quer nos consertar. Eu pensei num exemplo
Lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo a respeito da pessoa que ama o dinheiro. Quando ela ama o dinheiro, ela se torna escrava do dinheiro. E dá a entender que o dinheiro é um senhor cruel e mau, quando a pessoa é escrava do dinheiro, quando a pessoa confia no dinheiro, quando a pessoa ama e acha que as soluções da sua vida estão no dinheiro. Ele fala assim que o dinheiro é um Deus cruel, é um senhor mau, que coloca ciladas sobre os seus súditos, clientes, né? Sobre aqueles que idolatram o dinheiro. Essa escravidão, Jesus ele veio para romper esses laços. Uma coisa que também eu estava pensando sobre esses laços, sempre precisa, tem uma palavra jurídica que diz assim, precisa de um álibi. Álibi é uma justificativa, é uma desculpa. Então, sempre, em todas as situações, e a gente passa por isso na nossa mente, nas confusões que existem na nossa mente, quando sentenciamos a outra pessoa como culpada, a gente desenvolve ideias, né? E a gente desenvolve justiças que são injustiças. Mas a gente sempre apoia a ira, a raiva, o ódio, a mágoa sobre alguém, numa injustiça que a pessoa fez, e eu estou fazendo justiça. E muitas vezes a pessoa está sofrendo injustiça, porque eu estou interpretando mal a situação, e guardei mágoa por muito tempo, e eu fiquei escravo daquele verdugo por tanto tempo. Às vezes você diz assim, mas o meu irmão recebeu uma herança maior que eu recebi. A minha mãe e meu pai amam mais o meu irmão, fizeram uma injustiça comigo. Às vezes eu brinco aqui, né? Aquele lampiãozinho, né? A minha mãe deu o lampiãozinho para minha irmã, aquele violão velho, né? A gente se magoa por causa de detalhes. Claro que às vezes é por terra, por um carro, por uma casa. Às vezes o valor é maior, mas a mágoa causa um dano maior. A mágoa, o ressentimento, a raiva, além de lançar a pessoa para o inferno, tira o equilíbrio do corpo, e antes de ir para o inferno ainda pode pegar um câncer. Pense só dano que essas coisas podem trazer para a nossa vida, né? Hoje na nossa sociedade está muito, há uma frase assim, todo rico que é rico, ficou rico porque roubou. Isso é uma justificativa para você taxar o rico, para você condenar o rico. Quando na Bíblia, a Bíblia fala que Abraão era um dos homens mais ricos da época. Então, se for dentro dessa regrinha, Abraão também roubou. A Bíblia também diz que Jó era um dos homens mais ricos da época. Então, se for nessa regrinha, Jó também era um ladrão. Então, há muita justiça que o homem faz, mas não produz a justiça de Deus. E causa dano para a alma. Você sabia que até Hitler usava esses álibis? Ele dizia assim, os judeus mataram Jesus. Você sabia que ele dizia isso? Ele se importava com Jesus? Ele nem estava aí com Jesus. Ele era mais da teoria da evolução do que Jesus. Ele não tinha nada. Mas ele tinha que falar politicamente para agradar as pessoas. E ele precisava desenvolver o seu plano. Então ele precisava ter uma justificativa, que isso chama-se álibi. O judeu matou Jesus. O judeu, ele pode espalhar doença. Ele tem tifo. E aí você pode pegar a doença dele. O judeu, ele é um atravessador. Ele não ama o nosso país. Então ele foi imprimindo com certas verdades uma injustiça, né? Então a gente tem que cuidar. A nossa mente é frágil. Ovelha é boboca.
Ovelha se perde fácil. Nós já estudamos tanto sobre isso. E a gente tem que ter isso em mente, que Deus, a gente só consegue vencer as ciladas do inimigo na confiança em Deus. Porque dependendo de nós, a gente só entra em confusão. O Asaf lá, o ministro da igreja dos judeus, lá no Salmo 73, ele estava numa tentação enorme. Ele via as pessoas más prosperarem, ele via as pessoas más fazerem coisas erradas e só se darem bem, e ele só se lascava. Está lá, o Salmo 73. O verso, acho que é o 17, diz assim: até que eu entrei na casa de Deus. Gente, ele era pastor, ele era ministro, ele era servo de Deus, ele vivia na casa de Deus. Que estranho. Quer dizer que foi um momento que Deus falou com ele e mostrou o fim daqueles perversos, o fim desastroso deles. Está lá, Salmo 73, você pode ler quando voltar para casa, não agora, tá bom? Às vezes, eu conto assim algumas coisas que aconteceram muito como pastor, né? Aquela jovem, ela vem dizer assim: mas pastor, os jovens, os meninos da igreja não são românticos, são brutos. O que ela queria dizer? Que ela estava interessada num rapaz que não era da igreja e não tinha compromisso com Jesus, mas que ele era muito romântico, que ele era cuidadoso com ela, que ele era atencioso com ela, que ele era de boa família, que ele trabalhava, e que isso e que aquilo. Eu lembro que uma delas, em Medianeira, ela andou a avenida inteira falando isso para mim, tentando me iludir. Faz anos isso, quando eu fui pastor em Medianeira, né? Mas é o momento da tentação, e a gente vai pelo caminho que a gente tem, e arruma argumentos, e o texto diz: cuide das ciladas na nossa mente. A gente vai seguir a nossa paixão, e a gente está lascado, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? O amor de Deus é derramado no nosso coração. Romanos 5, Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, no qual mas encha-se do Espírito Santo, para você poder perceber as malandragens da tentação, as ciladas da tentação, para você não cair nelas. Então peça, ore, se arrependa, consagre a tua vida, confesse o pecado, entregue tudo nas mãos dele. Não fique entregando uma parte e outra não, né? Ontem nós estávamos celebrando o casamento da Elisa, a Elisa Losso. Acho que alguns irmãos aqui conhecem bem a Elisa Losso ali de Coronel. Gente, todos seguem suas paixões, e é muito fácil de cair em ciladas. Mas eu falo sobre ela porque Deus livra aqueles que ouvem a voz de Deus das suas paixões. Porque veja, de onde uma jovem sai de Coronel Vivida e vai num congresso lá em Pinheiros, São Paulo, para ouvir falar sobre discipulado, evangelismo. Quando que uma jovem vai fazer isso, pegar um ônibus no meio de um monte de outros e vai para lá? Que coisa mais chata. E ela foi. Mas ela já era evangelista da igreja. Ela já tinha até dado aula de como evangelizar crianças. Ela já estava muito envolvida nas coisas de Deus. Chega lá, tem um rapaz que põe os olhos nela, um seminarista que está terminando o seminário, se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. Quer dizer, a paixão vem também, mas o que vem antes da paixão? A decisão, a entrega da vida.
saber o que Deus quer para mim. E aí ela vai lá. Pode ser, né, que Deus arrume alguém para mim, mas o ponto principal para ela não era isso. E daí Deus deu. E veio a paixão junto? Veio. Mas primeiro, quem tem que estar no controle é a razão. Primeiro, quem tem que estar no controle é a palavra de Deus dentro do teu coração. Deus dá luz, clareza, entendimento, visão, né? Temos o Rodrigo, pegou voo, foi lá para o Nordeste. Deus vai dando visão. Não é assim, Davi? E aí agora ele fica, né, orando, buscando auxílio, conselho e tal, para não fazer alguma coisa errada na decisão que está tomando. Mas se não fosse pelo Senhor, ele já tinha se apaixonado por uma que ele diria assim, como Esaú disse, mas é dessa que eu me agrado. E seguiria o seu coração. E daí estava lascado. Então, os filhos de Deus, eles sofrem mais, mas eles vão ter a visão de Deus, né? O próprio André, que vocês conhecem bem, né? Apaixonado, querendo muito casar. Atirava para tudo quanto era lado quando estava lá no seminário. Mas Deus foi direcionando e foi livrando ele. Se ele namorasse e casasse com uma daquelas que também atiravam para tudo quanto era lado, mais tarde ele estava mais consagrado ao Senhor, mais fiel ao Senhor, e podia ser que aquela mulher com que ele casou, aquela jovem, não. E aí agora ele teria um estorvo, um espinho na carne agora. Mas Deus livrou, porque Deus sabe livrar os seus filhos. Deu a Maiara para ele. E quando ele se consagra mais ao Senhor, a Maiara vai junto. Aí os dois se consagram. E é o que eu acredito sobre a Elisa e o Samuel. Então eu creio que Deus pode trazer a pessoa certa para outra pessoa e também livrar no momento da tentação, abrir os olhos, porque a tentação vem para todos e principalmente para você, porque se você cair nessa tentação, o diabo vai cantar vitória. Então ele vai tentar, né? Ele vai tentar, ele não vai desistir, ele quer dar risada. Ele quer dizer, aí viu o que eu fiz o cara fazer? Só que quando você se arrepende, quando você se quebranta diante de Deus e recebe o perdão, aí esmagou a cabeça da serpente. Aí foi vitória. E é isso que a gente precisa seguir nesse caminho. Então, esse texto eu quis chamar a atenção assim, faça um exame. Busque conhecer você mesmo e assim vos tornareis filhos do vosso Pai Celestial. Quando a gente ama o inimigo, aquele que fez o mal contra nós, e não abriga essas mágoas, essas porcarias, ele diz, nós nos assemelhamos com o nosso Pai, com o Deus Criador do céu e da terra. Ele está dando esse privilégio para nós, uma grande oportunidade. Amém?